Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que alegria falar com você hoje no nosso 29º dia da nossa campanha de oração e jejum. E vamos até o dia 30 de junho, buscando a presença de Deus, o socorro do Senhor, para a nossa família, para a igreja e para o Brasil e as nações. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no meio dessa epidemia, por isso cremos na vitória do Senhor. E hoje eu quero ler com você o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso de número 13 em diante. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como você prepara a sua casa para receber alguém muito amado e muito especial? Como você recebe alguém que você ama? Eu observo isso quando sou convidado por alguém, e olha que não me julgo tão importante, mas geralmente os meus amigos e irmãos, quando me convidam para ir nos seus lares fazer uma visita, eu observo o carinho, o amor que eles têm, a preocupação em me oferecer um melhor. Agora imagine você preparando o ambiente espiritual para você ter a presença de Deus permanentemente na sua vida e na sua família. E aqui, esse texto foi escrito para que a gente entenda o que Deus falou para Salomão quando ele inaugurava o grande templo, conhecido como o Templo de Salomão. O que Deus falou para Salomão que ele deveria fazer e como o povo deveria se comportar para que ele viesse e habitasse não só no templo, mas na vida do povo de Israel. E aqui nós extraímos lições de como nós devemos preparar a nossa vida para que ela tenha um ambiente espiritual favorável à presença do Senhor Deus. Porque Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio e a nossa decisão. E quando você diz assim, Senhor, vem, Senhor, esta casa é tua, esta família é tua. Mas quando você não prepara a sua casa para Deus, mas prepara para o diabo, então quem vem não é Deus, quem vem é o diabo. E nós encontramos aqui algumas lições de como você prepara a sua vida, a sua família para a presença permanente de Deus. Em primeiro lugar, reconheça a soberania do Senhor. Quando Deus disse, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se você reconhecer que eu sou Deus que estou fazendo isso, então eu terei a minha presença em você. A soberania de Deus não pode ser só crida e acreditada quando você está recebendo tudo de bom. Esse é um dos maiores dramas que nós enfrentamos nessa epidemia. Pessoas perguntando, pastor, onde é que está Deus? Deus não é soberano. Por que Ele está permitindo que eu passe no meio desta crise? Mas uma coisa que Deus não vai aceitar é se você questionar a soberania dele, a presença dele, o controle dele, que é inquestionável. Jó viveu o mesmo drama, no meio daquela angústia que Jó passou em perder tudo. Em pouco tempo, seus filhos, seus bens materiais, perdeu a saúde e ainda ouviu a sua mulher dizer, amaldiçoa teu Deus e morre. E o que foi que Jó falou? Capítulo 2, verso 10, Jó disse assim, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? E a Bíblia diz, em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Então, Deus está no controle, o céu não está em crise e o Senhor Deus está sabendo o que está fazendo. Segundo lugar, confesse a sua identidade no Senhor. A palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, verso 14, ele não está falando com todo o planeta Terra, embora todos sejam criaturas de Deus, mas ele está falando com aqueles que acreditam no seu nome, que tenham a sua identidade nele, que acreditam que ele é o Senhor dos senhores,
que ele enviou Jesus ao mundo para nos salvar. E através do nome de Jesus, nós temos uma identidade com Deus. Atos capítulo 4, verso 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Terceiro lugar, humilhe-se diante do Senhor. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhação significa reconhecer que você não é nada, não pode nada, não tem nada, e que a fonte da tua existência é unicamente ao Senhor. Ele é o único que te dá vida, que te dá a provisão, Ele que cuida de ti, e sem o Senhor você não é nada. Humildade não tem nada a ver com pobreza, com falta de recurso, com ignorância, não. Humildade é você reconhecer que sem Deus você não é nada. Salmo 51, verso 17. Davi falou: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então você quer preparar um ambiente espiritual para Deus? Chegue diante de Deus e reconheça: Senhor, Tu és tudo para mim, eu não sou nada. Quarto lugar, ore ao Senhor. Relacionamento pessoal com Deus. Deus quer que você converse com Ele. Fecha a porta do teu quarto e ora. Deus não pode habitar numa casa que não tem oração, que não o busque diariamente. Como é que está o teu tempo de oração com Deus? Você ora de manhã, você ora à tarde, você ora de noite. Como Deus pode habitar na vida de alguém que não tem tempo para Ele, para conversar com Ele? Quinto lugar, busque o socorro do Senhor. Me buscar. Aqui significa a dependência de Deus, a confiança plena de que Deus supre as tuas necessidades. Não é deixar Deus em último lugar, só procurá-lo depois que você já consultou médico, advogado, que você já incomodou tanta gente, ou já foi para a internet falar dos teus problemas, aí por último você se lembra: tem o Senhor. Não. Deus, Ele quer que você confie nele. Antes de você falar com qualquer pessoa, você corra para Ele. Filipenses 4:6 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Em sexto lugar, converta-se ao Senhor. O que é converter-se? É você largar o caminho e as ideias erradas que você está praticando contra a vontade de Deus. E você então, na presença do Senhor, decidir que você vai fazer a vontade dEle e viver conforme Ele está te orientando. Como Deus pode habitar numa vida, numa casa, onde as pessoas pensam contrariamente a Ele, desobedecem a sua palavra? Quanto tempo você lê a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Que você procurou compreender a vontade de Deus para a tua vida pessoal, para a tua família, na palavra de Deus? E não viver de acordo com os teus pensamentos ou pensamento de outras pessoas, mas viver conforme a vontade do Senhor. E aí, quando você faz isto, quando você crê na soberania de Deus, quando você vive uma vida na identidade do Senhor, quando você se humilha diante dEle, quando você ora ao Senhor, quando você busca o socorro do Senhor, quando você se converte a Deus, Ele promete vir para a tua vida, para a tua família. Em primeiro lugar, Deus diz: eu te darei toda a minha atenção. Ele fala no verso 14: eu ouvirei dos céus. O verso 15 diz: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Você já conversou com pessoas que em cada momento que ela vai falando, ela toca no teu braço, ou então fica tocando em você para você prestar atenção? Deus, Ele diz que você não precisa se preocupar se Ele está te ouvindo, porque se você preparar um ambiente da tua vida, do teu coração, conforme a vontade dEle, quando você começar a orar, você terá toda a atenção dEle
Ele vai te ouvir, o céu vai te ouvir. E eu quero profetizar, meu irmão, que no meio desta crise, os olhos de Deus estão abertos, os ouvidos de Deus estão abertos e atentos à tua oração. Segundo lugar, perdão de Deus. Deus fala ainda no verso 14, perdoarei os seus pecados. E o perdão de Deus é a maior dádiva. Isaías 55, verso 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Terceira bênção da presença de Deus, quando nós preparamos o ambiente para ele habitar entre nós, é o socorro de Deus. Ainda no verso 14, ele diz, e sararei a sua terra. Sabe, queridos, o socorro de Deus, é só você olhar para a vida de Israel, os livramentos que Deus deu a esta nação, e o socorro que Deus tem dado para mim, para a sua igreja. Você mesmo tem testemunhos, quando você clama, Deus então, ele vem e sara. Quarto lugar, a presença permanente do Senhor. Verso 16, Deus diz assim, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E eu quero profetizar que a maior bênção que nós temos não é prata, não é ouro, não é emprego, não é nada. É a presença do Senhor. Eu creio que você já ouviu pessoas dizerem assim, o poder da oração e do jejum. A oração e o jejum não tem poder nenhum. A oração e o jejum atrai para a nossa vida aquele que tem o poder, que tem todo o poder e o milagre, que é Deus. Então, quando você prepara a sua vida, você recebe a vitória de Deus completa, porque você tem Deus na tua vida. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento meu irmão. Pai, nesta hora, neste momento, quando nós estamos, Senhor, no 29º dia desta campanha de oração, Senhor, que a nossa vida, a nossa família, seja um ambiente espiritual mais propício para a tua presença. Assim como ordenastes a Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Da mesma forma, queremos ouvir a tua voz, Senhor, e queremos tirar as nossas sandálias sujas do pecado. E queremos, Senhor, que a minha vida, a vida do meu irmão e a nossa família seja o lugar santo para a tua presença. Senhor, cremos na tua soberania. Tu és o nosso Senhor. E eu por isso te peço, Senhor, perdoa-nos. Dá-nos a tua graça. Pedimos o teu socorro. Pedimos, Senhor, a tua presença, meu Pai. E vem sarar, Senhor, a nossa família. O problema que o teu filho está passando, não só essa crise dessa epidemia, mas todos os problemas, Senhor, nós entregamos em tuas mãos. E vem com o teu milagre, vem com a tua bênção e a tua vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.